Sou professora Sinara e estamos aqui hoje para dar continuidade às atividades que estávamos realizando em sala de aula. Então, hoje estamos vendo aqui o capítulo 2 da língua portuguesa a respeito que a força esteja com você. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui que a força é o bem, uma virtude que cada pessoa possui. E vamos dar continuidade. Super força, teletransporte, invisibilidade, ultravelocidade, nada disso vale mais que o empenho, coragem, principalmente o amor, quem faz o bem a todos sem distinção. O bem é uma super virtude e torna qualquer pessoa um verdadeiro herói, sem capas ou máscaras, nem idade específica. No mundo da fantasia, quais são os seus super-heróis favoritos? Escolha um deles, diga que poderes especiais ele tem. Em sua opinião, como os super-heróis da ficção podem nos inspirar a fazer o bem? Para você, as pessoas retratadas nesta fotografia estão fazendo bem uma à outra? Você acredita que essas atitudes podem ser consideradas heróicas de alguma maneira? Explique. Então, iniciamos aqui uma conversa que é uma autobiografia da Helen Keller, tá? Que vocês vão fazer uma leitura. Ela era uma pessoa surda-cega que teve uma professora que a instruiu e ela conseguiu, através do estudo, dessa ajuda, a conseguir a ler, tá? Então, vocês vão ver na história da vida dela que uma autobiografia retrata a vida, os fatos do dia a dia de uma pessoa. Então, nós temos aqui um resumo, tá? Com a ajuda da professora Anne Sullivan, a Ellen aprendeu a se comunicar e tornou-se escritora, conferencista e ativista social. Ela também foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. Além de sua autobiografia, uma peça que inspirou o teatro foi O Milagre de Anne Sullivan. Na interpretação, vocês vão ver a pessoa que mudou a vida de Helen Keller foi a mesma que imaginou antes de ler o texto? Comente com as pessoas da sua família. De acordo com o texto, qual foi o dia mais importante da vida da Helen Keller? Como Helen percebeu que aquele seria um dia diferente dos outros? Agora assinale a alternativa correta sobre a aprendizagem de Helen Keller. Por que a palavra boneca aparece escrita dessa forma no texto? Como Anne explicou a Ellen o que era amor? O texto da história da minha vida foi escrito. Lembra que a tia deu para vocês, passou um vídeo sobre o verbo, palavra de indicação, estado de fenômeno da natureza? Então nós vimos também as pessoas, os pronomes pessoais. Então vocês vão ver se a história foi escrita em primeira ou terceira pessoa. Copie um trecho do texto que comprova a sua resposta. Agora nós temos qual o tempo verbal predominante no texto lido? Presente, hoje, passado, ontem e futuro, amanhã. Por que predomina esse tempo verbal? O texto, a história da minha vida, é uma autobiografia. Assinar a alternativa correta sobre esse gênero. Então, vocês vão ver se é um texto fictício e se ele apresenta os fatos reais. Agora, a sua opinião. Você vai ver se Anne Sullivan pode ser considerada uma heroína. Você vai trocar ideia com a sua família, vai conversar com as pessoas da sua casa e vai poder inserir a autobiografia. O que é uma autobiografia? Ela apresenta os fatos e os acontecimentos importantes da vida de uma pessoa, do seu dia a dia. Ela é apresentada pela própria pessoa que vivenciou os fatos e pode ser escrita ou oral. Agora, estudando a língua, nós recordamos aqui o verbo, que a tia já acabou de falar agora. Então, revisando com vocês, ele flexiona no tempo, presente, passado e futuro, tá? Pela tirinha aqui, vocês vão seguir a história e vão responder as questões que vêm abaixo.
Que sensação o Nick Nause demonstrou com a sua fala e expressão no último quadrinho? Por que ele se sentiu assim? Nos 4 primeiros quadrinhos, quais palavras indicam as ações, tá, de Nick Nause? A que verbos essas palavras correspondem? Em que tempo esses verbos podem aparecer? No presente, no passado ou no futuro? Explique a sua resposta. Observe as formas verbais de Nick, que ele utilizou nos 4 primeiros quadrinhos. Se as ações dele tivessem acontecido no passado, como essas formas verbais deveriam ser escritas? E no futuro? Responda completando o quadro, tá? Então, vocês vão no presente, hoje. Passado, ontem, futuro, amanhã. Então, nós temos anda, sobe, desce, toma, aperta e ganha. Vocês vão passar para os tempos. Apesar de estar falando dele mesmo, Nick Nause não utiliza os verbos na primeira pessoa do singular. Eu. Então, olha o exemplo. O rato anda pelo labirinto. Ele anda pelo labirinto. Ele já colocou a terceira pessoa do singular, tá? E assim vocês vão completar as frases abaixo. Vocês vão seguir o verbo flexionando de acordo com a pessoa. Eu e eles, tá? Releia o texto e observe agora o último quadrinho. Qual é a forma verbal presente nesta fala? A que verbo ele se refere? O verbo pode indicar uma ação ou um estado permanente. Agora nós vamos recordar aquele vídeo que a tia passou. O que é verbo? Uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então nós temos ali a flexão do verbo, tempo presente, passado e futuro. E também ele faz a concordância com as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Nessa atividade, vocês vão observar a capa deste livro. Então, nunca serei um super-herói. Observando a capa do livro, vocês vão responder as questões. De que assunto você imagina que esse livro trata? Como você poderia se tornar um herói da realidade? Contorne a forma verbal no título do livro ao lado. Neste título, o verbo ser está no presente ou no passado. E o verbo ser indica ação ou estado. Em que pessoa, primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural, o verbo ser está flexionado? Indica a resposta no quadro abaixo. Então, temos o singular e o plural, na primeira, segunda e terceira pessoa, para vocês flexionarem. Agora nós temos uma quadrinha. Tem passarinho nadando, tem peixe no meu telhado, ou choveu muito de noite, ou não estou acordado, tá? Vocês vão responder agora. Que situações estranhas são apresentadas na quadrinha? Vocês vão sublinhar. De acordo com o texto, quais são as possíveis causas para essas situações estranhas? Contorne no texto a forma verbal que indica um fenômeno da natureza. Com relação ao tempo verbal, esse fenômeno já aconteceu ou vai acontecer? Vai marcar o X. Agora nós temos uma pequena manchete. Super-heróis levam alegria às crianças internadas no Hospital das Clínicas. Vocês vão contornar o verbo, que é a forma verbal utilizada nessa manchete, e vão dizer em que tempo verbal ele está flexionado, tá? Reescreva a manchete flexionando o tempo do verbo para o passado. Agora reescreva a manchete trocando apenas o termo super-heróis por super-herói e fazendo as flexões verbais que forem necessárias na frase, tá bom? Junte-se a mais 2 colegas. No caso, a tia pede para vocês reunirem em família. Quem estiver próximo a vocês realizando a atividade, vocês vão ler essa nova quadrinha para poder realizar essas perguntas abaixo. Conte aos seus colegas ou às pessoas de casa o que aconteceu nessa história. Agora registre a história por escrito. Depois troque o texto com as pessoas e verifique como os verbos foram empregados. Este bingo que está falando aqui, você pode fazer em casa, também não é difícil, tá?
Para cada verbo abaixo, você vai escrever uma forma flexionada, no presente, passado ou no futuro, na primeira e na terceira pessoa do plural, e no lugar do verbo falar, você poderá escrever falo, fala e falamos. Também não é difícil de realizar, tá? É um jogo que vocês podem fazer em família. Vocês vão criar uma cartelinha e jogar. Nós temos agora a leitura 2. Então, nessa leitura 2, como a gente viu na leitura 1, os verdadeiros heróis são pessoas da vida real. Cite pessoas da sua família que você considera os heróis. Explique por quê. Imagine que você é um super-herói da realidade. Quais ações você pode realizar que demonstram que você é um super-herói? Não vale citar ações de ficção. Agora leia a crônica a seguir, um texto que provoca emoções e nos leva a refletir sobre a vida. Então, nós temos outra crônica, que qual destes é seu pai, tá bom? Então, nós temos aqui o escritor Moacir Scliar. Ele é um gaúcho, conquistou todas as idades com a sua inspiração poética. Ele é bem-humorado, contador de histórias. Além de escritor, ele foi médico, professor, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Hoje, suas obras continuam conquistando leitores de todo o mundo, todo o Brasil. Na interpretação, os personagens citados na crônica acima, quais você conhece? Que características eles possuem? Troque ideias com a família. Na crônica lida, o pai é comparado com um herói. Para você, quem pode ser considerado um herói da realidade na vida de uma criança? Por quê? Agora temos a interpretação. Releia o primeiro parágrafo da crônica. Qual destes é seu pai? E responda questões a seguir. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. A quem o narrador se dirige na crônica? Assinale a pessoa em que estão as palavras destacadas neste texto. Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. E assinale o tipo de narrador desta crônica. Narrador personagem ou narrador observador. Explique o que o narrador quis dizer com a frase: a criança é o pai do homem. Assinale agora a alternativa que revela a opinião do narrador sobre os pais. São homens com superpoderes iguais aos dos super-heróis. São homens comuns que enfrentam situações difíceis e por isso são transformados pelos filhos em heróis. São homens comuns, mas eternos como os super-heróis. Que intenção o narrador tinha ao apresentar ao filho as verdadeiras características de um pai? No último parágrafo, por que o narrador passou a utilizar a primeira pessoa do plural? E nós temos agora um trecho. Não tenha força, pelo menos, não aquela força, tem uma pequena força. Com quais sentidos a palavra força foi empregada neste trecho? Em qual dos suportes a seguir da crônica? Qual destes é seu pai? Foi publicada. Assinale a alternativa correta. Foi no jornal, no livro ou na internet? Assinale a alternativa correta sobre o objetivo da crônica. Divertir o leitor, uma história engraçada de super-heróis. Levar o leitor a refletir sobre o empenho dos pais na criação dos filhos, comparando-os com super-heróis. A crônica é um gênero que tem como objetivo provocar emoções no leitor e levá-lo a refletir sobre algum assunto ou fato do dia a dia. Então, nós temos aqui, cidadania no dia a dia. É um herói bom para cachorro. Então, nós temos outro texto, tá? Um trechinho aí, que vocês vão também fazer a conferência. E no texto da notícia abaixo, vocês também vão ver. Menino cria canal no YouTube para contar histórias dos homens negros. Vocês também vão ler para fazer a interpretação. Tá? Agora nós temos um livro que é o Zumbi, um menino que nasceu e morreu livre. São muitos heróis nacionais, escondidos nas páginas desse livro, e foi escrito pela Janaína Amado, que mostra a trajetória do Zumbi dos Palmares. Bom? Agora chegamos aqui nos modos verbais, que já falamos anteriormente, tá? Então, vocês observam aqui que eles sofrem alterações de acordo com a intenção. Talvez ele compre um livro. Leia este livro. Lemos um livro muito interessante. Então, nas quadrinhas a seguir das frases, você usaria é uma certeza,
é uma ordem, um conselho ou incerteza e dúvida? Os sentidos do verbo dependem da intenção do falante e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que vai estudar agora. Então, nessa próxima tirinha também você vai ler e vai usar no primeiro quadrinho o verbo ser, indicando ações. Então, você vai marcar acontece antes da fala do personagem, aconteceram após a fala dos personagens ou acontece ao mesmo tempo dos personagens. Ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar dúvida quanto ao acontecimento da ação ou certeza que essa atividade está acontecendo. Quando o verbo exprime certeza ou ações, consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo, que também a gente já viu que ele tem 6 tempos verbais. Agora você vai ler a anedota, tá? O professor de matemática pergunta ao aluno: se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, o que teria? Com certeza as calças de outra pessoa ou professor. Então vamos ver. Explica o que o aluno quis dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Sublinhe a forma verbal empregada neste trecho da anedota. Se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$100 em cada bolso. Certeza de que havia R$100 em cada bolso do aluno. Quando o verbo exprime ação, apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no subjuntivo. Vocês também já viram, né? Estamos recordando. Agora tem um anúncio, tá? Vacine seu filho. E tem as questões abaixo. Então, através desse anúncio, você vai responder. Qual o público-alvo deste anúncio? Justifica a resposta. Em sua opinião, os anúncios são importantes. Explique a sua resposta. As formas verbais vacine, cuide e procure indique tempo, conselho, ordem ou estado. Quando exprime ordem ou conselho, está no modo imperativo. Também já viram imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ligue as frases da primeira coluna à sua intenção. Então, agora vocês vão ligar a segunda coluna de acordo com a forma verbal das intenções, tá? Tem os modos verbais, é só vocês acompanharem. Agora, nós temos 2 capas de livro que vocês vão observar para responder as questões abaixo. Qual o público-alvo desses livros? Explique a resposta. Identifique o contorno da forma verbal empregada em cada livro. A respeito dessas formas, complete as afirmativas a seguir. Então, vocês têm a questão A, forma verbal, expressa ideia de convicção ou certeza, por isso dizemos que ela está. A forma verbal transmite uma ideia de incerteza, por isso dizemos que ela está no modo. Complete as frases a seguir no modo indicativo e no tempo, observando aqui os pronomes, tá bom? O verbo repartir no presente e jogar no passado. Temos também o ler no futuro. Use o verbo lavar e o verbo avisar para completar os balões a seguir abaixo. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e imperativo, realizando as alterações necessárias quando for preciso. Então, olha só. Aline ajudou sua irmã, indicativo. Talvez a Aline ajude sua irmã, subjuntivo. Aline ajude sua irmã, imperativo, que é o afirmativo, tá pedindo ela para ajudar, tá? Mário apresentou o trabalho hoje. Vocês vão fazer indicativo, subjuntivo e imperativo, conforme o modelo. Os turistas não poluem o meio ambiente, tá? Tem indicativo e o subjuntivo. Lembra do imperativo negativo que usa o não. Agora fala de outra crônica, tá? Aqui nós iríamos realizar essa crônica, mas quando voltarmos a gente vai fazer essa tarefa em produção, tá certo? A gente pode realizar uma crônica. Vocês vão criar uma crônica com as ideias de vocês. Agora aqui, vocês vão ver que nessa última folhinha do livro de vocês faz um resumo do que a gente viu na língua portuguesa. Então, vai recordar com vocês a autobiografia, os tempos verbais, tá? Vocês vão ver o que é uma crônica, o verbo. Então, tem um esqueminha resumindo para vocês todo
o modo da língua portuguesa. Continuando no módulo 1, tá? Vamos na página 116 para a gente finalizar a tarefa do sistema de numeração romana. Então, nós temos aqui, utilizando os símbolos da numeração romana, vocês vão realizar a atividade 1. No 2, vocês vão observar o sistema de numeração através da hora indicada e registrar o horário. No 3, vocês vão representar os números romanos e numerais, tá? No 4, vocês vão escrever os símbolos romanos. No 5, vocês vão colocar os romanos sucessor a cada número apresentado. No 6, vocês vão descobrir a sequência, tá? Completando aí até o 5º termo. Depois represente usando os símbolos romanos. Escreva o número 5.000 utilizando os algarismos e símbolos romanos, tá? No 7, vocês vão escrever o número 5.000, já passamos. E finalizamos a página 117. Entramos no módulo 2, na página 122. Que a gente também já viu, vocês irão estar fazendo uma revisão. São os números naturais, a adição dos números. Então, vocês têm aqui uma tabela com transplante de órgãos. Ó. Então, vocês vão ter aqui os órgãos e a quantidade de transplante. Baseado aqui, vocês aqui abaixo vão determinar como pode realizar essa adição. Então, está mostrando para vocês a unidade, dezena, centena, unidade milhar. Está mostrando para vocês também as parcelas, a soma, o total, que é o resultado. A gente também já viu, bom? Agora aqui vocês vão ter, na doação de órgãos, pode subir. Aí vocês vão olhar. Olhando esse esquema humano, vocês vão observar aqui os órgãos que são transplantados, que podem ser transplantados. Através deles, vocês vão ver o máximo de preservação que eles podem ter, a resistência deles. Então, cada órgão, córnea, pulmão, coração, fígado, pâncreas, rins e os ossos, tem um tempo determinado, tá bom? Vocês vão responder A e a B de acordo com esse tempo que vocês vão observar no desenho. Agora, vocês vão efetuar essas continhas, que vocês também sabem fazer, tá? Esse probleminha também, todos de adição. Entramos agora aqui numa nova tabela. Observe essa tabela para responder a questão A, B, C e D, pela quantificação dos meses, tá? Da produção de automóveis do Brasil, de janeiro a junho de 2016. Observe a tabela para responder as questões abaixo. Agora a gente chegou num panfleto de uma loja. Através desse panfleto aqui, vocês vão observar os valores, vão responder a questão A, observando o valor do notebook, do televisor e do telefone celular, videogame e tablet. Então, vocês vão colocar os valores, vão adicionar e obter o resultado. Na B, vocês vão refazer utilizando os preços exatos, tá bom? Na questão 5, a distribuidora fez também um balanço. Então, a quantidade de caixas de certos medicamentos vendidos. Vocês vão observar, através da questão A, janeiro, 365 caixas, fevereiro, março, abril, e vocês vão montar aqui abaixo conforme eles estão solicitando os cálculos. Na B, vocês vão ver uma estimativa de arredondamento, igual a gente já havia feito. Se fosse 399, vocês vão arredondar para 400, fechando o valor, tá? Igual a gente já havia feito. Na C, a mesma coisa, tá bom? Agora, aqui vocês vão observar essas fichas e vão compor uma adição conforme os números que vocês quiserem. Então, vocês vão montar a continha de vocês, tá bem? Então, vocês vão observar os cálculos. O maior possível e o menor possível, tá? Observe isso. E aqui a Elaine efetuou um cálculo mental
Então, está mostrando como que ela faz um cálculo mental. Através desse exemplo, vocês vão fazer a mesma coisa aqui embaixo nos cálculos. Mentalizando, vocês vão conseguir as respostas, certo? E agora vocês vão obter a maior e menor soma adicionando dois números. Então, as parcelas são números entre 100 e 300. E no outro, vocês vão ter todos os algarismos com os números das parcelas que serão diferentes. Agora, nós entramos na propriedade da adição. A propriedade da adição, vocês vão ver a propriedade comutativa. Então, aqui está mostrando para vocês a distância entre os municípios do Brasil. Então, aqui aparece Manaus, Vitória, Florianópolis, Vitória. Através desse mapa aqui, vocês vão calcular a distância. Então, ele fez aqui para vocês, mostrando, igual a gente já havia feito também, a tia já sempre fala assim, sala, que a ordem das parcelas não altera o produto, não altera o resultado, a soma não é alterada, tá? Agora vocês vão responder as questões 1 e 2. E aqui fala para vocês o resumindo da comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa. A associativa, vocês vão associando os valores, tá? Vocês vão calculando e vão ter o resultado. A mesma coisa, sem alterar. Pode inverter, que vai dar o mesmo resultado. A parcela não tem influência. Responde a questão 3 e 4 e fala para vocês aqui que a associação de parcelas, mesmo alternadas, não altera a soma, certo? A associativa. E o elemento neutro é o zero, que a gente sabe que todo número adicionado ao zero é ele mesmo. Então, vamos ver. Tem a tabelinha aqui, quantidade de pontos, que ela mostra do Luciano e da Renata. Aí vocês vão responder as questões também abaixo, baseado aqui na tabelinha. E diz a você, em uma adição, duas parcelas, em que delas é igual a zero, a soma é igual a outra parcela. Assim, dizemos que o zero é um elemento neutro na adição, ele não altera, tá? Utilizando a propriedade comutativa, vocês vão realizar as adições aí abaixo, normalmente. Aqui é a mesma coisa no dardo, observar os pontos, ele calculou aqui, e vocês vão fazer na letra B respondendo o cálculo. Então, vocês vão observar aqui para responder, tá? Conforme o modelo. O nome da propriedade, vocês vão ver. Aqui vocês vão calcular e vão colocar o nome da propriedade, conforme vocês estão vendo aqui acima. Tá? Aqui vocês vão criar uma adição, uma propriedade que vocês vão montar. Aqui vocês vão criar outras duas parcelas. Aqui você vai completar cada igualdade de número adequado que seja verdadeira, que complete o valor do resultado, certo? Subtração de números naturais, vocês também já viram, tá? Não há alteração nenhuma. Vocês estão vendo que tem a tabelinha para vocês seguirem para responder as questões, porque aqui vocês vão ter as quantidades, tá? Também mostro para vocês aqui, ó, o procedimento direitinho, como vocês vão resolver, sem problema nenhum. O nome das parcelas que a gente já viu, bom? Aqui fala dos Jogos Olímpicos de 2016, mostrando um exemplo para vocês. Aí eles vão falar de acordo com a tabelinha que está aí. Vão calcular as atividades de subtração naturalmente normal, como vocês já estão acostumados. Aqui também agora vem uma outra quantidade, mostrando aqui a quantidade de litros que eles arrecadaram. A escola da Ana arrecadou leite para as crianças de uma unidade carente. Então, mostra para vocês um gráfico, tá? Quarto ano, quinto ano. E vocês vão responder de acordo com esse gráfico que está aqui em cima. Também sem problema, vocês já estão acostumados a fazer. Aqui mostra para vocês a observação também mental da subtração, que vocês já fazem, os cálculos que vocês irão fazer. Aqui vocês vão observar a ficha, novamente vão criar uma subtração, tá? Através do cálculo. Aqui ele também está falando, o primeiro eu arredondei, o outro foi para unidade de milhar, então como ele foi calculando, como ele foi localizando os números na continha, conforme ele armou.
os números embaixo de número, direitinho. Agora vocês vão fazer esses cálculos e vão ligar a resposta ao lado. A mesma coisa aqui, tem o preço, tá? As informações, e vocês vão resolver esse probleminha aí. Ó. Igual ele mostra no modelo aqui para vocês. Mesma coisa vocês vão fazer. Também tudo são cálculos de adição e subtração. Tá? Aqui fala da cidadania no dia a dia, a inclusão do esporte, tá? A importância da sociedade mobilizar e entender as necessidades. Pode subir, né? Também mostro para vocês os atletas. Vamos lá. Operação inversa, pode seguir. Aí tem um cupom fiscal aqui, que vocês vão observar. Através do cupom, vocês estão vendo os números do valor da unidade e o valor total. Pode subir. Então, olha só. Aqui vocês têm os valores, o troco, normal, subtração e adição. Agora, vamos ver aqui abaixo. Olha aqui como vocês vão calcular. Então, vocês, para obter o resultado, se fosse na adição, ele fez a subtração e chegou ao resultado. Certo? Conforme está aqui. Só fez ao contrário. Tá? Observando aqui, ó. Calculou na adição, para ele achar os 600, então ele foi na subtração e chegou ao resultado. Sem problema nenhum. Aqui vocês vão realizar da mesma maneira. Vocês estão vendo 70 mais o 25 para chegar. Então, vocês vão ver aqui, ó. A Vanessa subtraiu o 25 do número desconhecido. Então, vocês vão lá e ela obteve o esquema. Então, lá no esquema direitinho, vocês vão ver que ela obteve. Ela vai ter que adicionar para depois obter o resultado, tá? Mesma coisa vocês vão fazer aqui. Aqui é subtração, vocês vão adicionar e vão colocar o resultado. Aqui é adição, vocês vão subtrair e colocar o resultado. Aqui é o espaço para realizar. A mesma coisa vocês vão fazer aqui embaixo. Aqui as operações estão inversas, então vocês vão fazer o contrário. Se está em subtração, vocês vão adicionar e colocar aqui a primeira parcela. Aqui vocês vão adicionar e colocar aqui a segunda parcela, completando. Mesma coisa. As balanças com os números adequados, ela mostra para vocês. E vocês vão fazer agora a esqueminha de acordo com a informação. Mesma coisa que a tia já falou acima. Aqui também a professora fala esquemas, quantidades de aluno da turma. A mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Só está se fazendo a sequência do conteúdo de vocês, tá? Tá bom? Vocês vão resolver aqui esse problema, elaborando enunciado abaixo. Vocês que vão criar um probleminha. E as expressões que a gente já viu, de adição e subtração, tá? Vocês também já estão sabendo fazer, vocês já estavam treinando, a gente já estava fazendo, te mandou atividade, seguindo direitinho a sequência vocês conseguem realizar, acompanhando os sinais que vem a sequência, bom, para calcular exatamente, sem problema nenhum, vocês já estavam realizando. Aqui também vocês vão realizar as expressões, tá? Mesma coisa aqui. Seguindo as expressões, os probleminhas começam, aí vocês vão ver, ó, maior que 80, vocês vão calcular, igual a 50. Aqui vocês vão inserir aqui o sinal de mais ou menos para dar o sentido à adição ou subtração, porque vai no resultado. Aqui vocês vão fazer o probleminha. Todos de adição e subtração, tudo que a gente já viu. Ó, todos são os probleminhas que vocês vão fazer. Pode subir. Aqui agora, vocês chegam no resuminho do capítulo 2. Tudo que a tia falou para vocês. As parcelas, tá? Da adição.
Nós temos as propriedades, comutativa, associativa e elemento neutro. Nós temos aqui a subtração, os termos, as operações inversas, tudo que a gente já viu aqui. Aqui fala das expressões de adição e subtração, que a gente também já estava praticando. E encerra a matemática capítulo 2, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.